Olá, eu sou o Adi Habib, estou aqui no estúdio do Advogue TV, hoje tendo a grata satisfação de receber pela segunda vez uma figura ilustríssima, o eminente desembargador do trabalho, Dr. Agenor Calazans, que está aqui novamente conosco para conversar sobre um tema muito interessante. Um tema, inclusive, que pode interessar a você trabalhador, a você empresário, que é agora a suspensão dos processos que tratam sobre pejotização pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o assunto. Seja muito bem-vindo, doutor Agenor Calazans. É uma honra estar por aqui, doutor Adinho. É uma alegria grande. Realmente esta é a segunda vez e a queixa que faço é por que demorou tanto de me permitir estar aqui conversando com o seu público. Mas estamos aqui à disposição, tomara que essa nossa conversa possa ser útil às pessoas que vão nos assistir. Então, doutor Agenor, nós temos visto hoje um protagonismo muito grande do Supremo Tribunal Federal em temas que são sensíveis a toda a sociedade. E nos últimos tempos, dentro desse protagonismo judicial crescente, nos últimos tempos a gente tem visto uma certa queda de braço entre o Judiciário Trabalhista e o STF. Isso a gente tem visto agora mesmo, recentemente, juízes se reuniram para protestar pela decisão, a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a tramitação de todos os processos que tratam sobre a pejotização nas relações do trabalho. Eu queria que o senhor trouxesse aqui explicação para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, sobre o que se refere, como estamos caminhando, quais perspectivas, como é que o senhor enxerga, na condição de um desembargador do trabalho, o senhor enxerga esse cenário atual? Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma defesa do Supremo Tribunal. Porque quando se diz que o Supremo se imiscui em todas as áreas, eu penso que essa crítica não chega a ser justa. É verdade, tudo, ou quase tudo, tem chegado à Suprema Corte. Mas eu evito essa censura porque não é o Supremo que escolhe decidir essas coisas. As partes chegam lá, os recursos chegam. Então, o Supremo não faz assim uma propaganda para dizer tragam as ações para mim. Não é isso que acontece. As partes levam seus recursos até a Suprema Corte. E a Suprema Corte não pode deixar de decidir. Um juiz isoladamente não pode deixar de decidir, porque está escrito na lei, que o juiz não pode se eximir de julgar o que quer que seja que chegue a ele. Então, o Supremo, quanto a isso, me parece que ele merece essa defesa. Bom, mas se eu me credencio fazendo a defesa do Supremo, me permito também censurar o Supremo. Porque é da construção, é do conhecimento geral de que quem pode mais, pode menos. Não é? Essa é da cultura que a gente tem como senso comum na população. Quem pode mais, pode menos, e o Supremo poderia. Mas não, na organização judiciária não é bem assim. Quem pode mais, nem sempre pode aquele tanto. Ele pode mais, porque ele é o Supremo Tribunal, é a corte de maior poder no sentido de competência na organização judiciária, mas ele não pode o menos que aquele juiz de primeiro grau pode. Então, embora ele tenha uma competência muito maior, muito mais abrangente, ele não tem aquela competência delimitada na lei que cabe a outro juiz. Então, o que acontece quando o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão de repercussão enorme que deu agora, suspendendo todos os processos que envolvam discussão sobre vínculo empregatício? Porque, professor Adi, repare comigo, ele não disse apenas suspender aqueles que têm a discussão sobre terceirização. Não é isso.
suspender aqueles que discutam pejotização, também não é isso, não. É tudo que se discuta vínculo empregatício. No ano de 2024, só no ano de 2024, foram 450 mil ações trabalhistas que discutiam exatamente a existência de vínculo empregatício. Então, a conduta do Supremo agora põe pelo menos 450 mil processos parados. E são, na sua maioria, processos de pessoas que, na verdade, têm remuneração baixa. Não são somente os doutores que empreendem, que colocam empresas ou que fundam pessoas jurídicas, mas pequenos trabalhadores. Pequenos trabalhadores. Trabalhadores de pequena renda. Anteontem, noticiou-se no Rio Grande do Sul, trabalhadores da limpeza pública, com formação de PJ. Quer dizer, são trabalhadores que constituíram pessoas jurídicas em seus próprios nomes e tal, para trabalhar na limpeza pública. Não, é uma coisa que realmente é muito difícil de aceitar. Eu então entendo que essa decisão de suspensão dos processos é algo que, ao contrário de trazer paz, ao contrário de trazer conformação, tranquilidade social, traz intranquilidade, traz insegurança, acarreta insegurança. Nós estamos com processos parados por causa de uma decisão que diz assim: vamos parar tudo para ver como é que fica. E quem vai decidir como é que fica parece ser o tribunal que não tem competência para isso, que é o Supremo Tribunal. Ele não tem competência para dizer se em cada caso há ou não há vínculo empregatício. Eu vou adiante na minha conversa, já que você não me interrompeu, para a gente pensar assim: como é feita a distribuição da competência? Você primeiro entrega a competência do segmento especializado, do segmento especial. Você diz o que cabe à Justiça Eleitoral. Você diz o que cabe à Justiça do Trabalho. Você diz o que cabe à Justiça Militar. O que remanesce é que é entregue à Justiça Comum. A competência da Justiça Comum sempre foi o que remanesceu. O que não está na especializada, o que não está nos segmentos especiais, vai para a Justiça Comum. O que se está fazendo a partir das decisões que estão sendo tomadas pelo Supremo, que eu defendi e agora condeno, o que se está fazendo é a inversão da coisa. Primeiro se define a competência da Justiça Comum para depois dizer: olha, o que sobrar é seu, da Justiça que é especial naquela matéria. Isso me parece uma inversão lógica absurda. O Supremo é o Supremo. O Supremo pode nos dizer assim: existe a possibilidade de contratação de pessoa jurídica para trabalhar. Existe. Ok. Mas, no caso concreto, o Supremo não pode. E parece que ele está sugerindo, pelas decisões que até aqui tomadas, que a forma... Existe um contrato formal, escrito ou compreendido tacitamente. Existindo esse contrato, emprego não é. A mim parece um preconceito até. Muito bem, doutor Janot. O senhor muito bem falou sobre competência e distribuição de competência. Isso me lembra uma obra, para mim, preciosíssima, de Norberto Bobbio, que é Teoria do Ordenamento Jurídico. E ele diz que o ordenamento jurídico de um país ele é composto, a sua Constituição, no ápice, e pelas demais leis. E esse ordenamento ele tem que ser visto como um sistema, como um todo. Você tem uma hierarquia no ordenamento jurídico que precisa ser seguida.
Quando o senhor fala de competência, e tomando aqui as palavras de Norberto Bobbio, é importante realmente essa delimitação. E agora a minha provocação é: qual é a competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal? Então, a principal delas, né? Guardião da Constituição. Como ele tem esse papel de guardião da Constituição, ele é, portanto, a última palavra em relação à interpretação das normas constitucionais. De certo que nós temos uma carta constitucional extensa. Não me alio àqueles que dizem extensa demais. Não me alio porque, na verdade, a depender do direito comparado que você resolva fazer a analogia, há constituições aí bem mais extensas do que a nossa, e há outras que são curtas, mas cujo direito é orientado pelo costume, não é? E que, portanto, os chamados precedentes dariam uma carta política enorme. Mas não é bem isso. Então, eu fico com essa questão. O Supremo Tribunal é a última palavra na interpretação da norma constitucional. Interpretação da norma. A gente sempre entendeu que os tribunais que decidem as causas são tribunais de justiça. Por isso que nós, que frequentamos salas de aula, né, dizemos, olha, o segundo grau de jurisdição é onde se faz justiça. Os tribunais superiores decidem legalidade, não decidem o que é justo, decidem legalidade. O Supremo Tribunal Federal decide a legalidade à vista da Constituição. O papel dele é exatamente esse, dizer, essa lei está conforme a Constituição, essa decisão está conforme a Constituição, ou não. É verdade que, por força argumentativa, e uma vez que quase tudo também está na Constituição, muitas coisas estão postas lá, algumas de modo indireto, o Supremo se acha no direito de, ao enquadrar aquilo na previsão constitucional, apontar a solução para os casos. Eu insisto em dizer, apontar a solução para o caso concreto não é da competência do Supremo Tribunal. Quando eu falei da competência e nessa distribuição exatamente feita, né, pelo nosso sistema jurídico, que é importante que se observe, o senhor bem ponderou que compete ao Supremo ser o guardião da Constituição, dos preceitos constitucionais. E evidentemente que hoje, o senhor também colocou de forma muito bem, que as causas são levadas ao Supremo, né, as matérias são levadas ao Supremo e o Supremo tem que decidir. Eu vou colocar aqui analogicamente, eu vou citar um exemplo bizarro, tá? Um exemplo bizarro. O senhor é magistrado do trabalho. Imaginemos que alguém distribuísse uma ação de divórcio na Justiça do Trabalho e caísse lá na competência de uma das varas do trabalho. O que é que o magistrado faria? Evidentemente que ele diria, ora, isso não é da minha competência. Concorda comigo? Então, perceba, ele não solucionaria esse caso, por quê? Porque não é da competência dele. Não é assim? Do mesmo modo, também cabe ao Supremo, quando chega a matéria que ele entende que não é da sua competência, ele dizer, ó, isso aqui não compete ao Supremo julgar, tá? Isso aqui não compete. O que a gente tem visto hoje no nosso país, e aqui não é fala minha, isso aqui não é uma fala minha, mas é o que a gente tem visto nos noticiários, o que tem se propalado aos quatro cantos, é que, na verdade, digamos assim, que dessa interpretação conforme a Constituição, até porque a nossa Constituição é muito ampla. Isso me lembra o saudoso mestre Calmon de Passos, que ele dizia que a nossa Constituição regulava tanto e não regulava nada, exatamente por ser muito ampla, muito vasta, e claro, tudo
pode ser interpretado conforme a Constituição. Então, dentro dessa visão, o que tem se visto e propalado na imprensa é que o Supremo estaria alargando por demais o seu campo de atuação sob o pretexto de que estaria interpretando conforme a Constituição. Qual é a sua visão com relação a esse ponto? É aquela coisa que eu prefiro dizer assim, uma coisa é o que é, e outra é aquilo que a gente gostaria que fosse. Eu penso, por exemplo, que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal são ditadas por aquilo que o ministro acha que devia ser. Mas essa é a minha opinião. Na opinião dele, com certeza, aquela decisão está conforme a Constituição. Ele não está reconhecendo a incompetência. Ele não se diz incompetente. Se dissesse, caberia fazer isso, extinguir a ação e mandar para o primeiro grau, ou para o segundo grau, ou o que fosse. Nós temos visto as reclamações constitucionais de persalto, né? Sai uma sentença, a parte entra com reclamação constitucional, não passa pelo regional, não passa pelo segundo grau, não passa, vai direto ao Supremo e, Exato. De repente, um ministro em decisão isolada, é verdade, invocando decisão colegiada, diz ele que tem um precedente, caça a decisão do primeiro grau, de persalto. Não demora, penso eu, vai aparecer um juiz corajoso que, ao receber uma demanda trabalhista porque é de trabalhista que a gente está falando, e em detectando alguma matéria constitucional, que sempre tem, por causa dos direitos fundamentais estão lá previstos, declina de sua competência e manda direto para o Supremo. Pode ocorrer. Sim. E talvez seja um sinal de reação a essa coisa. Pode ser. O Supremo Tribunal, então, ele recebe a matéria, se ele reconhece que é incompetente, ele deve sim extinguir ou encaminhar a unidade que seria a competente. Mas eu, professor Adi, estou sustentando que não é da competência do Supremo decidir isso. Cabe ao Supremo apenas o exame da constitucionalidade e ponto. De caso concreto, não. Porém, ao que parece, não é esse o entendimento dos ministros, ou de alguns ministros. O entendimento deles é de que, em sendo matéria constitucional, ele pode decidir, a Corte pode decidir. E por isso ele não vem declinando. Eu acho que esse tipo de enfrentamento precisa haver, não pela minha voz isolada, que sou apenas um atuante no segundo grau de jurisdição, inconformado com essa pletora de decisões que terminam por esvaziar a competência da Justiça do Trabalho e terminam por viciar os pronunciamentos da Corte Suprema, porque imiscuída em exame de fatos e de provas, e não é para isso que o Supremo existe. Então, não basta a minha voz aqui, eu me valho dela para conversar com o professor Adi, que me permite externar essa minha posição, mas é algo que precisa ser feito pelas instituições, de um modo geral, pela advocacia plena, pelos tribunais que eu suponho que devam reagir, não é? Pela sociedade organizada, no sentido de, não, a gente precisa compreender que o Supremo, que me perdoe, que cada macaco no seu galho. Não é? Cada macaco no seu galho. E o galho deles, dos 11 ministros, não é decidir fatos e provas. Então, doutor Jânio, o bom do espaço e da democracia é exatamente essa, a gente poder discutir e falar abertamente. Né? Isso me lembra, quando o senhor falou que o ministro
é um ser pensante, né? E cada ser pensante, ele tem suas crenças, suas convicções, evidentemente. E o que acontece? E claro que ele, ao decidir, ele decide também de acordo com suas crenças e suas convicções. Isso é fato. Tá? O que ocorre? E aí me lembra René Descartes, no discurso do método, ele diz que a coisa mais bem repartida do mundo é o bom senso, porque cada um de nós se julga muito bem dotado dele. Então significa que quando eu formo minha opinião a respeito de um tema, eu acho que a razão está comigo, né? Da mesma forma, quando o senhor forma sua opinião ao derredor de um tema, o senhor também acha que a razão está com o senhor, né? E se a gente entra num debate, é claro, vai ficar um tentando convencer o outro e muitas vezes a gente não chega a um consenso. E aí René Descartes ele diz o seguinte, ora, mas se a coisa mais bem repartida do mundo é o bom senso, por que os julgamentos são diversos? Ele diz, porque nós conduzimos os nossos pensamentos por caminhos diferentes. Então é uma conclusão brilhante que ele faz no discurso do método. E aqui agora a gente falou do Supremo Tribunal Federal e dessa atuação que ele tem tido em decisões da Justiça do Trabalho. Agora eu pergunto, e claro, também às vezes não há um excesso da Justiça do Trabalho em achar que toda relação é relação de emprego, e eu vou além dentro dessa minha concepção. Quando eu digo se não há um excesso em a Justiça do Trabalho achar que toda relação é uma relação de emprego, porque também existem relações de trabalho que são autônomas. Elas são previstas na lei, estão lá no Código Civil, estão em leis esparsas, tem relações de trabalho que elas se dão realmente com autonomia. Claro, tem aquelas que são disfarçadas. Mas, por exemplo, decisões que reconhecem vínculo de emprego entre o motorista de Uber e a Uber. Aqui exemplificando, porque o motorista por aplicativo, muitas vezes no veículo dele ele tem lá o aplicativo da Uber, da Pop, sei lá, tantas quantas outras, e ele escolhe qual corrida ele aceita. Então, não seria, digamos assim, uma forçação de barra, uma decisão da Justiça do Trabalho que reconhece um vínculo empregatício de um motorista por aplicativo com a Uber. E aí tem até teoria de subordinação jurídica ao algoritmo. Não seria também uma forçação de barra, uma decisão que reconhece vínculo de emprego entre uma vendedora de Avon, aquela famosa vendedora de Avon, de porta em porta, e a empresa Avon? Não seria também uma interpretação no sentido de achar que toda relação tem que ser obrigatoriamente relação de emprego? Não seria? Esse debate eu acho que é interessante que a gente trave, porque é algo que a sociedade precisa de uma explicação. Se não seria por causa desses, digamos assim, excessos, né, desses excessos no decidir, que o Supremo tem agido? Bom, eu vou começar respondendo pelo final. O Supremo tem agido, na minha opinião, por duas razões. Por uma ou outra razão. Uma, insciência. Outra, preconceito. Não concordo com você, professor Ali, porque não é da generalidade dos casos... Só para explicar, calma, só para explicar. Eu não firmei opinião, eu fiz indagação, tá? Não firmo... Só para explicar, eu fiz indagações. Não é em relação à opinião que eu digo que não concordo. Não concordo com o pressuposto de que pode estar havendo um excesso. Não. Se nós formos, eu não tenho os números agora, mas se nós formos olhar o número de demandas em que há pedidos de reconhecimento de vínculo e não são reconhecidos, é um número bem grande. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, os trabalhadores de plataforma de veículos, trabalhadores de plataforma de aplicativos de veículos, a maioria perde, a maioria não ganha. Agora, há uma boa parte de demandas que são julgadas procedentes. Aí, sim, mas as situações são iguais? Não necessariamente.
eu vou me permitir falar os nomes das empresas, mas são diferentes as plataformas de iFood para Uber. É diferente a plataforma de Uber para Lenus, parece o nome da outra empresa. Então, tudo depende. Nós estamos no século XXI. Não existe mais aquele chefe que fica olhando o que você faz e o que você não faz. É um algoritmo mesmo. É ele quem fica olhando se você está ou não está trabalhando. Se você saiu ou não saiu. Se você parou de digitar. Não acontece nos nossos computadores ele perder a conexão? É o algoritmo, está lá previsto. Ele diz, olha, se a inação por tantos segundos, ele desloga, pronto. E nós não precisamos. Hoje não há o capataz, uma pessoa olhando aquilo que. Existem em algumas situações de organização ainda menos organizadas, não é? Mas os fiscais dos nossos trabalhos, de um modo geral, não são mais pessoas, são sistemas. Os sistemas mostram os mapas, os sistemas dizem quantas vezes você colocou a mão no seu nariz. Se você olha no seu celular, no seu notebook, se você olha na internet, demonstra um interesse, por exemplo, em comprar um relógio, daqui a 1 minuto você recebe 50 anúncios de relógio. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. 50 anúncios. É assim. Então, hoje você tem a fiscalização toda informatizada. Não há mais necessidade de um chefe acompanhando. Então, agora voltando para as plataformas. A maioria das ações são desfavoráveis aos chamados motoristas parceiros. São desfavoráveis. A maioria se dá em desfavor do motorista. Mas examinando cada caso, e em cada situação, a justiça aqui e ali conclui que há sim emprego. A discussão não seria bem essa, mas vamos lá. Quando se diz, por exemplo, ele tem a opção de trabalhar para várias plataformas. Todo empregado tem o direito de trabalhar para 2, 3 empregadores. Não há nenhum problema com isso. Mas no mesmo horário? A lei nunca proibiu. Mas no mesmo horário? A lei nunca proibiu. Se o empregador A permitir, pode ser no mesmo horário. Claro que precisa haver uma compatibilidade. O que você está fazendo para A não é o que você está fazendo para B. E olhe, na plataforma ele não está no mesmo horário. Porque na hora que ele atende o chamado do aplicativo X, ele não vai poder atender o do aplicativo Y. Ele está trabalhando para o outro. Então não está trabalhando concomitantemente para os dois. Ele está com vínculo com os dois. Esse vínculo pode ser de emprego ou não, isso é outra coisa. Mas ele tem vínculo com os dois. Se é emprego ou não, aí é uma outra situação. Aí vamos examinar o caso concreto, ver como é que se dá a situação. No vínculo de emprego, todos nós sabemos o que é que se exige pela lei. Habitualidade, remuneração e dependência. Pronto. Em havendo essas 3 coisas, é de emprego que se trata. Mas ele assinou um contrato para se apresentar como autônomo. Eu gosto sempre desse exemplo. Você pega um chá preto, e coloca na garrafa de Coca-Cola. É Coca-Cola? Não é Coca-Cola. Não é Coca-Cola. Por mais que você tem o rótulo, está tudo escrito, mas não é Coca-Cola. De fato. A situação é exatamente a mesma. Eu digo, olha, você faz um papel, escreve, diz que é serviço autônomo, diz que é merchandising, diz que é franquia, parceria, diz que é isso. No entanto, você é dependente, obedece ordem e é remunerado por aquele trabalho.
é emprego. Essa é a discussão. O problema das plataformas é, mas eu não vejo o chefe dele. Sim, mas que ele tem. Está lá, tem em determinadas plataformas, não em todas. Por isso que aqui e ali tudo depende para a gente chegar. Vou fazer uma provocação. Vou fazer uma provocação até usando uma analogia real, verdadeira. Outro dia eu estava no Tribunal de Justiça, aguardando para fazer uma sustentação oral, e antes do meu processo, surgiu processos de professores do município. Tá? Qual era a discussão? A discussão era a respeito de um dispositivo de uma lei municipal. Tá? Essa era a discussão. E professores pleiteavam um direito, e o município entendia que não, o direito não era assegurado, então era uma interpretação de um dispositivo de lei municipal. Olha que interessante. Foi julgado, como eram muitos professores do município, a ação foi distribuída por blocos, né? Tipo, ações separadas, na mesma turma, mesma Câmara Civil. Aí foi julgado o primeiro processo. No primeiro processo, o relator votou favorável aos professores, né? O relator votou favorável aos professores. Aí, outro desembargador acompanhou o voto e um terceiro desembargador divergiu, mas foi vencido, o julgamento foi favorável aos professores, né? Eu acho até que o quórum foi ampliado, os professores venceram, o quórum foi ampliado, os professores venceram. Na sequência, foi outro processo para julgamento. Quem era o relator agora? Aquele desembargador que votou contra. O que foi vencido. Só que a composição mudou. Tá? A composição da turma mudou. Eu acho que não, foi 2-1 mesmo. Que a composição que mudou eram 2 outros desembargadores. Nesse outro processo, os professores perderam. Na mesma Câmara Civil. Processos julgados simultaneamente, tipo, um depois outro, tá? Sucessivamente. Tá? Percebe? Aí eu volto para René Descartes, quando ele diz que todos nós nos julgamos dotados de bom senso, mas julgamos de modo diferente porque conduzimos nossos pensamentos por caminhos diversos. Por que eu faço essa analogia? Porque, ora, o senhor muito bem colocou aí a questão de que cada caso é um caso e é analisado. Mas quando a gente fala de plataforma, de aplicativo, o algoritmo da Uber é o mesmo algoritmo da Uber para João, Francisco, José, é o mesmo, a situação é a mesma. Então, quando um juiz julga favorável ao motorista por aplicativo e reconhece a relação de emprego e o outro juiz julga de modo diverso, não seria porque eles conduziram o pensamento por um modo diverso? Não seria a mesma situação idêntica com resultados diferentes, exatamente igual a essa que eu acabei de narrar no Tribunal de Justiça? Não seria exatamente eles conduziram o pensamento, porque a situação é a mesma, o algoritmo é o mesmo. É, analogicamente, a mesma situação. Não seria exatamente isso? Eu creio que sim. Eu creio que eu posso responder positivamente a sua pergunta. Além de haver dito que o bom senso é bem distribuído, Descartes também falou que é muito comum que por causa disso se justificaria a afirmação: concordo sempre com quem é da minha opinião. Não é? Concordo sempre com quem é da minha opinião. É por aí caminha. Então, é uma coisa interessante. Numa relação processual, a vida com a mesma plataforma, com a mesma empresa no caso se referiu a uma empresa Uber, mas com a mesma empresa, a percepção das coisas pode ter sido de modo diferente por outro julgador. Por exemplo, algumas pessoas dizem exatamente isso. Mas se ele liga e desliga o aplicativo a qualquer hora, ele não está subordinado. Tá bom. Mas se você raciocinar, você pode adotar um outro tipo de raciocínio. Sim, mas se ele desliga com muita frequência,
ele é também preterido nas corridas mais vantajosas. E nisso reside uma fiscalização. Então, essa compreensão de todos os fatores demora um pouco para, vamos dizer assim, se consolidar. Aliás, também por essa razão, a justiça que se faz diretamente na Suprema Corte não é uma boa justiça, porque o tema não foi suficientemente debatido. E o modo de debater é processualmente mesmo. É com as argumentações dos advogados, com os pareceres dos procuradores e as sentenças e as decisões dos magistrados. E assim a coisa vai sendo maturada até se chegar a um ponto de entendimento que é, vamos dizer assim, que se torna pacífico, juridicamente falando. Não sei, de certo que você está certo, professor, que tudo que nós fazemos na vida, tudo é levado, conduzido pela sua história de vida. Cara, tudo que você faz na sua vida, o comerciante, o vendedor de amendoim, o juiz, o governador do estado, tudo que ele faz nas suas atribuições, ele tem uma orientação no sentido da sua história de vida. A educação que teve, a referência que teve, as instruções que teve. Então, quando você diz que algo é indigno, você está conceituando conforme o que você aprendeu de dignidade, né? Então, claro que as avaliações não são exatamente iguais. Aquilo que eu acho que é justo não é o que necessariamente você acha. Então, a gente pode divergir no julgamento daquela situação. Não há dúvida que e a divergência é saudável. E a divergência é muito saudável. Aliás, é na divergência que nós evoluímos. Exatamente. E a partir daí é que a gente vai tendo... Olha, eu vejo a sua visão. Quando a gente participa de órgão colegiado, a gente vê muito isso. Você propõe uma decisão e enxerga a decisão do colega, daquele que está ao seu lado, totalmente diferente. Por vezes, o colega evitou que você cometesse uma injustiça, porque você ia decidir desse modo, não tinha olhado a questão por outro aspecto. Nos casos de plataforma, colocando os dados objetivamente para todos, a situação é a mesma. A situação é a mesma e ainda assim, seja interpretação diferente, é porque os dados colhidos ainda não foram avaliados minimamente. O professor Adi colocou uma situação das representantes de cosméticos. De cosméticos, isso. As famosas vendedoras de porta em porta. Aliás, uma instituição bem são antiga, pessoas né? que têm aquela revistinha e que prospecto, sei lá, né, o portfólio, né? O portfólio. Mas tem os seus catálogos e tal, e saem apresentando aqueles produtos para venda. Aí a primeira pergunta, é venda ou revenda? Não é? Então a gente já começa assim, é venda ou é revenda? Ela compra para revender ou ela só faz o pedido, a pessoa? Porque a gente fala ela, Sim. que na maioria das vezes são vendedoras. Sim. Mas essa pessoa compra para vender ou apenas faz o pedido e encaminha? Que volume é de venda? Alguém impõe uma produção mínima para essa negociação? Então, essas perguntas surgem a cada caso. Sim. A cada caso. E aí, por isso que a cada caso, de quando em vez, uma decisão é diferenciada. Mas eu não vejo outro modo a não ser esse, de exercitar a jurisdição para que as coisas fiquem amadurecidas, para, afinal, se ter um apaziguamento. Vamos viajar no tempo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos viajar no tempo. Vamos lá.
quando nós não éramos nem nascidos... Boa observação. Quando nós não éramos nem nascidos, o filho da pessoa casada, o filho havido fora do casamento, não tinha o direito nem de botar o nome do pai na certidão. Era adulterino, né, chamado filho adulterino. Pois é. Não se colocava o nome do pai na certidão. Foram os advogados requerendo que conseguiram construir a mudança disso. O advogado requerendo, a justiça afinal deferindo. O advogado requerendo e a justiça afinal deferindo contra a previsão legal. Era ativismo judicial? Talvez fosse, né? Não tinha esse nome. Não tinha esse nome, né? Naquele tempo que nós não éramos nascidos, né? A concubina, por exemplo, sim. Né? Ou o casal não casado, na separação, ficava a discussão. E agora, o cônjuge necessitado vai ficar sem nada? E aí, a jurisprudência era farta na época de indenização para principalmente mulher, na época então, né? Principalmente mulher. Era farta no sentido de pagar indenização, porque ela prestou serviço doméstico ao marido que não estava mais sendo seu marido. E tudo isso mudou. Né? Mudou como? Os advogados requerendo, a justiça aqui e ali deferindo, aqui e ali negando, aqui e ali deferindo, aqui e ali negando. Até que, afinal, a coisa se pacificou. Mas é isso. Então, feita essa viagem... Vamos voltar ao tempo que nós somos nascidos. Vamos voltar ao tempo, exatamente, porque, afinal de contas, o nosso tema aqui é a questão do Supremo Tribunal Federal nos seus julgamentos recentes e essa nossa contextualização, né, e essa provocação que eu fiz. Será que o Supremo não foi chamado a julgar porque a Justiça do Trabalho está alargando demais o conceito do que é relação de emprego? Essa foi a minha provocação. Né? Que não é o preço que se está pagando exatamente por esse alargamento e de achar que tudo é relação de emprego. E o senhor muito bem já explicou e fez as devidas observações, mas aqui para que a gente continue esse debate, quando a gente fala de decisões do Supremo e quando a gente fala que as decisões elas são diferentes, eu citei aqui Descartes, né? O que acontece? Hoje nós vivemos um país que as discussões elas são amplas, mas o que é que eu percebo também? Porque o debate, a divergência é saudável, é muito bom. O que é que a gente tem hoje, o que é que eu percebo hoje? É que há uma exacerbação nas discussões. Porque as discussões elas são saudáveis quando você debate temas, quando você debate ideias, não ataca pessoas. O ataque a pessoas é uma coisa que não deve ser praticada. Você pode divergir de ideias. E aí me lembra que Aristóteles, em seu livro Ética Nicômaco, quando ele diz que para você avaliar se uma pessoa foi ética ou não, se ela teve uma vida boa ou não, como é que você faz? Você tem que avaliar a trajetória dela ao longo da vida. Exatamente. Né? Qual é o legado ela deixou? O que ela construiu? Ela deixou filhos, ela deixou negócios, deixou empresa, ela fez coisas boas por pessoas, mas essa avaliação você só tem ao final da sua vida. E o que é que a gente está vendo hoje na sociedade moderna? O julgamento se dá por um em quatro. O sujeito teve uma vida toda íntegra, de repente se surge uma notícia não muito recomendável, isso viraliza, isso se propaga e se esquece toda a vida daquela pessoa. Isso é ruim, isso é perverso, isso é algo perverso. Então eu quero fazer aqui essa contextualização para dizer o quanto é saudável o debate e a divergência, né? E é por isso que, aqui voltando a essa temática, quando eu disse, será que a Justiça do Trabalho não tem alargado demais esse seu campo de atuação e trazendo tudo para o seu braço, e não será por isso que o Supremo foi chamado a decidir e agora apreciar? Porque, perceba, a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante. Isso aqui a gente tem que ressaltar a importância que tem a Justiça do Trabalho, porque ela
provoca exatamente um equilíbrio. A gente sabe que, ordinariamente, o empregado é a parte mais fraca. É claro que tem situações inversas também. Tem situações inversas, sim. Né? E a gente sabe que tem situações em que às vezes o empregador é a parte mais fraca, o empregado ele tem uma situação econômica melhor. Isso acontece. Ou quando na situação econômica é melhor conhecimento técnico, inclusive. Né? Isso também acontece. A gente tem que estar atento. E quem mais emprega no Brasil é o microempregador. É o microempresário que mais emprega no Brasil. E a gente tem um detalhe que às vezes quando o processo é julgado, mesmo que se aplica a uma grande rede, às vezes se aplica a um microempregador. Né? Aquele cara que está ali também no dia a dia, na lida diária, lutando para sobreviver, ele é um trabalhador igual o empregado que está ali com ele. Ele é um trabalhador igual. E ele, claro, assume os riscos do negócio. E, quiçá, às vezes no final do mês ele não consiga nem ter um ganho líquido igual o que ele paga de salário. Acontece. Exato. Isso acontece. E acho que a gente e a Justiça do Trabalho tem que olhar para essa realidade também. Ao julgar, o magistrado também tem que ter uma sensibilidade, ele vai julgar de acordo com a lei, mas evidentemente eu acho que tem que haver uma sensibilidade de avaliar um caso concreto que lhe é submetido. O senhor, na sua larga experiência de magistratura, muitos anos aí como juiz de primeiro grau e agora já há muito tempo na condição de desembargador. Mas a minha pergunta é, agora vou viajar no tempo, para o tempo em que o senhor ainda era juiz de primeiro grau. Já teve algum caso que lhe chamasse a atenção, que o senhor parasse e dissesse assim, e agora, eu decido como aqui? Já teve algum caso emblemático assim que lhe provocasse até uma reflexão de consciência de como julgar? Muitos. O conflito social é muito grande. Nós temos, vamos dizer assim, espaços de distância, de diferença da sociedade que você fica em perplexidade e que não há como você aplicar o direito, senão com certo pesar. Não há como você colocar no mesmo nível um grande empregador, um grande conglomerado, um banco com amplitude nacional, com o vendedor de revista de uma banquinha que tem ali na praça. Não é a mesma coisa. Ainda ontem eu me lembrei de uma situação, você me perguntou de um caso, e aí eu vou imaginar, olha, quem sabe a gente até faça um link com o nosso assunto principal, que é a suspensão dos processos da legislação. Pois é. A pessoa que trabalha na sua casa, trabalhadora doméstica, quase sempre é mulher, por isso que a gente fala assim, trabalhadora, né? Digamos, ela vai para a sua casa, a casa das pessoas, e vai ser babá. Vai tomar conta do menino, do seu filho, do seu netinho, quem for. Só que essa moça, hipoteticamente, claro, nós estamos falando hipoteticamente, sim, mas é o que acontece na realidade. Só que essa moça também tem filho. E ela foi cuidar do filho do patrão, que tem 2 anos de idade, e deixou o filho dela, de 2 anos de idade, em casa. E se ela deixou o filho dela, 2 anos de idade, em casa, ela deixou desassistido ou assistido por alguém que ela pediu que tomasse conta. Sim. A esse alguém que ela pediu que tomasse conta, ela dá uma gratificação. Uma situação muito comum que muito ocorre. Comum. E o que é que acontece? Enquanto ela é empregada doméstica nas nossas casas, vamos chamar assim, ela é, por sua vez, empregadora doméstica na casa dela. Exatamente. E o que é pior? Ela está pagando, provavelmente, menos do que o salário mínimo. Sim, porque ela ganha um salário mínimo. Ela está ganhando salário mínimo, ou pouco mais, vamos dizer que tem um empregador generoso, mas ela está pagando menos do que o salário mínimo. E se aquela moça que fica tomando conta do filho dela for à Justiça do Trabalho, vai reivindicar salário mínimo e tem direito.
E vai pedir a diferença salarial de todo o período. E tem direito. E nós ficamos aí na perplexidade, porque precisamos deferir, porque a lei não permite menos, e reconhecemos que, no caso, a lei não vai fazer justiça, né? Ou fará justiça enviesada, né? Então, é uma situação, mas é uma situação de conflito social. Sim. Que a gente não tem como superar apenas aplicando a lei. Aí o esforço tem que ser de evolução da sociedade civil, para fazer com que haja ascensão social e as diferenças sejam reduzidas. Mas há outros casos também muito, vamos chamar assim, de emblemáticos. Me lembrei desse agora, porque conversei sobre ele recentemente, me lembrei. Mas há situações que são realmente perplexas, de causar perplexidade. Há um julgador, impressiona, por exemplo, quando eu estou olhando nos olhos da parte, estou convencido de que a parte está sendo correta, está falando a verdade, estou convencido disso, mas os autos não me dizem isso. E aí, não é? Os autos não me Como dizem é que resolve? Como é que resolve? Aí é o que é, não é o que eu acho que deve ser. Aí eu tenho que ceder ao sistema. É porque, na verdade, o juiz tem que decidir conforme a prova dos autos, Conforme com aquilo a prova que dos emana dos autos. Ele não pode decidir fora dos a autos. lei o obriga a isso. É o dever legal dele é decidir conforme a prova dos autos. Fora dos autos ele não pode decidir. E a gente sabe que nem sempre a verdade que aparece nos autos é a verdade real. Nem sempre, mas é a verdade formal. É aquela com a qual o magistrado tem que formar o seu convencimento. Nem sempre. Realmente... É mais grave ainda. Eu sempre digo, processo judicial é para resolver conflito. Ele busca a realização da justiça, mas o real papel dele é resolver o conflito, nem sempre fazendo justiça. Porque, por exemplo, se ninguém fizer prova, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai ter que julgar, não é? Vai ter que julgar. Vai ter que julgar. Mas ele não estará fazendo justiça porque ninguém fez prova de nada. Ele não sabe o que aconteceu. E aí, nessa hora... a distribuição do encargo probatório. É a famosa distribuição do encargo probatório. Não é? O que eu chamo de pronto-socorro do juiz. Ele não tem... De quem era a prova? De quem era a prova? De quem era a prova? A prova era de João. A distribuição do encargo probatório e resolvi o problema. E resolvi. Está julgado. Doutor Janot, quer ver uma coisa que acho que é muito interessante? O senhor fez essa pontuação. Observe como é salutar, primeiro a divergência, primeiro a discussão, e depois também o sistema judiciário como um todo, né? Observe, o cidadão entra na justiça, vai primeiro grau, o juiz decide, ele não se conforma, o que é que ele faz? Recurso ao segundo grau. Né? Segundo grau julga. Ele entende que tem matéria a levar para a instância superior, no caso do trabalho, ao Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma instância superior que é o Tribunal Superior do Trabalho, certo? Observe que passa por várias mentes. O mesmo caso passa por várias mentes, que vão apreciar, julgar e formar o seu convencimento. E o senhor pontuou que quando o Supremo julga, e quando julga ele em única instância, o senhor disse que não seria a melhor justiça porque vai recorrer a quem? Né? Isso. Contra a decisão do Supremo, a quem você recorre? Eu acho que Deus não deixou São Pedro aqui com o protocolo aberto na terra para receber petições. Não, né? Deus ainda não fez, não existe um protocolo a Deus aqui para você endereçar a petição a Deus. Então, assim, a quem você recorre? E aí, Rui Barbosa, ele dizia, né, que se houvesse uma ditadura do judiciário, essa seria a pior, porque dela não haveria para quem recorrer, não é verdade? Então, que nós nunca tenhamos uma ditadura do judiciário, não é verdade? Tomara que nunca tenhamos. É bem isso. E eu faço a crítica a essas decisões diretas do Supremo, porque eu considero que são decisões escoteiras. O Supremo, quando envereda no exame de fatos e provas, ele está praticando uma jurisdição como novato.
as causas são decididas em juízo de primeiro grau e segundo para permitir a maturação. Se o excelso Supremo Tribunal Federal resolve tomar a decisão de início, ele é um escoteiro, ele nunca decidiu aquelas causas. Ele está praticando uma decisão no escuro, porque não está acostumado a investigar fatos e provas. Então ele não está acostumado a fazer justiça concreta no embate direto entre autor e réu. Ele não está acostumado com isso. Diferente da causa que chegue a ele, já maturada por outros julgadores, sim. E aí então ele vai dizer, está conforme ou não a Constituição. Já teve toda uma discussão, toda uma instrução probatória, você tem tudo ali, tem todo um arcabouço ali de discussão, né, de debates que foram travados pelos advogados das partes, e evidentemente, e aí na condição de advogado, eu acho que o advogado ele tem um papel crucial, porque é o advogado quem cria a jurisprudência, é o advogado quem cria as novas teses e leva as novas teses a julgamento pelo judiciário, né? Afinal de contas, a jurisdição ela é inerte, ela tem que ser provocada. Tem que ser provocada. O princípio da inércia da jurisdição ela precisa ser provocada. E quem provoca? Os advogados. E quem criam as teses? Os advogados. É preciso que realmente nós tenhamos advogados criadores de teses, combativos, que não se curvem, que tenhamos muitos e muitos Rui Barbosas. Sim, quem dera. Né? Que temos muitos e muitos Rui Barbosas, aqueles advogados combativos e que não se curvam. Eu acho que isso é importante, e um advogado que eu sempre admirei muito e já não está mais entre nós, mas eu sempre o achei muito combativo, Arques Torinho. E fazer aqui uma menção aqui, em homenagem ao saudoso Arques Torinho, para mim era um advogado muito combativo, e eu acho que a gente tem que se inspirar nos advogados combativos, naqueles que não se curvam, que não têm medo de jurisprudência, porque às vezes uma decisão, uma súmula precisa ser modificada, uma súmula ela pode ter validade no momento, ela pode atender aquele momento social, mas chega um momento em que ela não tem mais utilidade. É preciso que haja esse olhar, né? Uma decisão em recurso repetitivo que hoje ela é assertiva, amanhã pode não ser mais. Se a gente voltar ao passado, e agora para voltar só para dizer como as coisas mudam, e como também a ética muda, né? Os valores morais não, mas a ética muda, e eu faço uma distinção entre valor moral e ética. Então, o que acontece? Se nós estivéssemos aqui nessa sala, digamos, há 25 anos, 30 anos atrás, aqui possivelmente teria um cinzeiro e nós poderíamos estar aqui fumando. Pois é, fumando. Era perfeitamente permitido. Nos aviões, você era podia... até elegante. Era elegante. Nos ônibus tinha cinzeiro atrás das poltronas. Né? Os auditórios tinham cinzeiro na poltrona da frente. Percebe? Então, assim, olha como a coisa mudou. Então, aquilo que servia no passado, hoje não serve mais. Então, é preciso que realmente haja um olhar sobre isso. Eu acho muito interessante o sistema de precedentes, acho sim, por questão de segurança jurídica, acho que o precedente é importante, mas é preciso que o judiciário tenha um olhar constante e vigilante sobre os seus precedentes, sobre as suas súmulas, para ver se elas continuam ou não atual, se elas ainda estão de conformidade ao ordenamento jurídico. E aqui eu volto para Norberto Bobbio. O ordenamento jurídico ele tem que ser interpretado como um todo. Então, se o ordenamento jurídico muda, de repente uma súmula ela fica desatualizada. Uma interpretação hoje que foi dada numa decisão de um recurso repetitivo, ela pode ficar ultrapassada. É preciso que o judiciário tenha esse olhar sempre. O judiciário ele não pode ser engessado. Ele tem que ter sensibilidade para apreciar o tema de acordo com o momento social e com os anseios da sociedade. E voltando aqui, a gente falou do Supremo Tribunal Federal, quero também aqui fazer a defesa e dizer que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, é de uma importância enorme, é muito importante, tem decisões maravilhosas, decisões fantásticas e que decidiram o que deveriam efetivamente decidir, mas é claro que todo ser humano... Nada é perfeito. Nada é perfeito. Né? Na verdade, nada é perfeito. E às vezes também você sai um pouco da sua esfera de competência e acaba extrapolando. Exato. E tem outro detalhe que eu observo. O poder, ele embevece. Né? O poder embevece. Então, às vezes, você se sentir imbuído de poder e você, às vezes, quer mais poder e aquilo vai lhe dando mais bem-estar e você, às vezes, sem perceber, até pode extrapolar limite. Por quê? Porque é do ser humano, é da natureza humana.
Tem outra obra aí agora que eu vou para Platão. Platão, ele fazendo uma análise de todo o sistema de governo, ele faz uma análise de todo o sistema de governo, democracia, anarquia, monarquia, ele faz uma análise de todos os sistemas. E no final ele diz que a tendência de todos eles, no final, é degenerar. Porque degenerar é da essência humana. É mais ou menos essa conclusão, exatamente isso, dessa questão do poder, de quando você tem poder. Perceba, doutor Agenor, em todo lugar vai ter alguém que decide por último, não vai? Sim. Vai ter alguém que decide por último. No nosso sistema judiciário, quem decide por último é o Supremo Tribunal Federal. Então é um poder muito grande que ele tem, e todo poder traz consigo uma responsabilidade também muito grande. Alguém tem o direito de errar por último. No judiciário é o Supremo. Tomara que acerte. Tomara que acerte. Tomara que acerte. Torce para que ele sempre acerte. Mas por vezes. E se mantenha dentro da sua esfera de competência também. Né? E se mantenha dentro do seu importantíssimo papel de guardião da nossa Constituição. De guardião. É o que eu desejo que o Supremo se posicione. Claro que eu não me imagino dono da verdade, pode ser que eu não esteja sustentando aquilo que é o correto, mas é aquilo que eu estou convencido de que realmente o Supremo se imiscui naquilo que lhe não compete. Porque o sistema judiciário concebido é para que ele esteja no alto. E é lá no alto que ele tem que atuar, não na base. A base cabe aos juízes que estão aí nos diversos segmentos do judiciário. E em sendo matéria de relação de trabalho, não necessariamente emprego exclusivamente, relação de trabalho, relação da atividade humana, trabalho, atividade humana. Está na Constituição. Compete à Justiça do Trabalho. Isso está na Constituição, correto? Agora, e o Supremo é o Supremo, mas não é Justiça do Trabalho. Agora, já chegando ao final, mais uma última provocação para que a gente termine. Que pese eu ficaria aqui a noite inteira, de tão prazerosa que é essa nossa conversa. Obrigado. Mas vamos lá, só mais um tema aqui para reflexão, tá? Então, veja, se a relação é de pejotização, né? Se a relação é uma pejotização, disfarçada ou não, tá? A quem competiria dizer se é uma pejotização real ou é uma pejotização mascarada? A quem competiria dizer? Porque esse é um dos temas que o STF vai apreciar, que o Supremo vai apreciar. Se a competência seria da Justiça Comum ou seria da Justiça do Trabalho. Mas a nossa Constituição diz que compete à Justiça do Trabalho decidir sobre relações de trabalho. Então, se é uma relação autêntica ou não, me parece, no meu sentir, seria da Justiça do Trabalho. Essa é a minha conclusão. Parece que sim. É aquilo que eu disse. A competência da Justiça Comum é a que sobra. Não é a que se define antes. É a que sempre foi assim. É a que sobra. Olha, se a matéria é relação de trabalho, é a Justiça do Trabalho. Se a matéria é eleitoral, é a Justiça Eleitoral. O que não for nada disso, nem militar, nem eleitoral, nem trabalho, é da Justiça Comum. É o que sobra. É claro que esse que sobra, o espectro é bem maior, né? É grande. Né? Então, a competência é sim da Justiça do Trabalho. Como é que eu posso dizer, imagine, que uma demanda vá à Justiça Comum para que ela diga se é ou não é pejotização? Se ela disser que não é, ela está dizendo que é o quê? Emprego? E se depois o juiz especial, que é o juiz da Justiça do Trabalho, disser não é emprego? Como é que ficaria a situação? Não é? Então, é um imbróglio. Parece evidente que você tem que entregar para que a justiça especializada diga: essa relação é ou não é uma relação de trabalho, é ou não é uma relação de emprego.
Ser ou não ser, eis a questão. Eis a questão. Já dizia. Mas, doutor Agenor, você sabe do apreço que eu lhe tenho, da grata satisfação que eu tenho sempre de recebê-lo aqui, de a gente se encontrar, de conversar, esse debate saudável, né? Essa divergência amistosa que a gente tem em muitas ocasiões, mas sempre sempre no sentido de crescer, de refletir. Exato. Então, assim, esse apreço que lhe tenho, eu lhe agradeço imensamente a generosidade pelo convite e deixo que faça as suas considerações finais e, quiçá, sei que o senhor é desembargador, um excelente cantor, quiçá nos brinde aí e termine com uma bela canção. Tá certo, doutor Adir. Primeiro, deixa eu me queixar, mais uma vez, da demora de me chamar aqui para bater esse papo. Então, para mim é uma alegria muito grande de estar mais uma vez aqui no Advogue TV, conversando com a turma que lhe acompanha, uma turma grande, e isso é muito bom. E reivindicar que me chame mais vezes, porque o apreço, eu tenho certeza, eu alimento esse orgulho, eu sei que nós nos gostamos, sim, de modo que eu tenho, o apreço é recíproco, e eu quero sim estar aqui mais vezes, conversando, batendo papo. As portas estarão sempre abertas. Então, pois bem. Mas a música não me ocorre uma aqui agora que eu possa... O apreço não tem preço? Olha só, já que falou Salve, como é que vai, amigo, há quanto tempo? Pois é. Mas... Então estamos aqui. O apreço não tem preço, eu vivo ao Deus dará. Muito bem. Valeu, doutor Agenor. Obrigado pela presença. Você que nos acompanha. Muito obrigado e até a próxima.